A situação geográfica da Baía de Guanabara oferece um enorme potencial de exploração do transporte aquaviário. Os investimentos no setor poderiam contribuir para o desenvolvimento urbano das cidades que recebem o serviço. Para debater essas questões, o TCE Notícia recebe André Sadi, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, e Guilherme Melo Graça, assessor do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada pela participação de vocês. André, vou começar com você para a gente falar sobre o Encontro com o Autor, que é um projeto da Escola de Contas do Tribunal, e ele recentemente debateu o livro que contou com a participação de vocês, né, que fala dos aspectos jurídicos, né, do transporte aquaviário de passageiros no Estado. Como é que foi elaborado esse livro? Como é que se deu a produção desse livro, o interesse por realizar essa obra? Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar tentando, de alguma forma, apresentar o trabalho executado. Esse livro é decorrente de um grupo de pesquisa, tá? Um grupo de pesquisa criado em 2014 pelo professor Rodrigo Chauvet, que é um outro coordenador do grupo. Eu ingressei no grupo só em 2015, por conta de algumas peculiaridades com a data inicial que a gente estabelecia. E o grupo acabou resolvendo, depois do primeiro ano, em 2014, escolher uma temática específica para estudar. E em 2015 a gente escolheu a temática de transporte aquaviário de passageiros. Então, durante todo o ano de 2015, a gente pesquisou, né, os aspectos jurídicos do transporte aquaviário de passageiro para, ao final, poder produzir essa obra que saiu lançada esse ano de 2016. O que a gente pode entender como os aspectos jurídicos, né? Porque, para quem é leigo, para quem está em casa, por que essa abordagem é importante no transporte aquaviário? O grupo, na verdade, é um grupo de pesquisa de direito, né? Então, a gente tenta dar uma faceta, né, multidisciplinar, mas, infelizmente, a grande maioria dos seus, ou felizmente, não sei dizer, a grande maioria dos seus frequentadores, dos membros do nosso grupo, são formados em direito. A gente tem diferentes tipos de pessoas, servidores, advogados, estudantes de todos os níveis, desde a graduação até doutorado, né? A gente hoje possui mais ou menos 23 a 24 pessoas, acho que frequentadores assíduos do grupo, que acontece toda primeira terça-feira do mês. E, no fundo, a gente tinha que selecionar um escopo de pesquisa. A gente preferiu, obviamente, pela temática, estudar os aspectos jurídicos. Envolve todos os aspectos, desde a configuração do transporte aquaviário como um serviço público, a diferente concepção de linhas que a legislação estadual estabelece, uma distinção entre uma linha social e uma linha seletiva, né, que hoje já não existe mais. Na prática, existiu até 2008, quando se tinha a empresa Transtour, né, que realizava uma competição com a atual Barcas S.A., né, então era uma linha seletiva com uma linha social, e tem toda uma configuração jurídica, né, existente, porque é um problema que a gente tem uma alta capacidade de investimento da iniciativa privada no setor e uma possibilidade de ampliar o número de linhas. Existe um estudo da Firjan que demonstra essa possibilidade de criação de 14 novas linhas. Né? Atender um número muito maior de pessoas. Atender um número muito maior de pessoas na Baía de Guanabara. E isso, obviamente, é um potencial que o Estado, no atual momento de crise, poderia tentar explorar, e a gente tentou, com esse livro, contribuir para os aspectos jurídicos, demonstrando a viabilidade jurídica de se implementar certas atividades e certa competição nesse determinado serviço público. Guilherme, como é que aconteceu a sua participação na elaboração desse livro, você que é funcionário do Tribunal de Contas do Estado? Primeiramente, eu queria agradecer o convite e falar da importância do tema e da atualidade, que é um tema extremamente atual e que merece ser estudado. E voltando à sua indagação, a minha participação contou em função do convite que eu tive de participar do grupo de estudos, né? No grupo de estudos, a gente preferiu atacar a temática do Estatuto da Metrópole em face do transporte aquaviário, né? Em conjunto com a minha colega Miriam Arias, a gente pesquisou toda a bibliografia, e eu acho que isso é muito fundamental para desenvolver o estudo dos aspectos regulatórios e da compreensão do que significa o transporte aquaviário para a sociedade fluminense. Eu acho que isso é muito importante também na aplicação no Tribunal de Contas como órgão gestor da qualidade de aplicação dos recursos públicos. Eu acho que isso é fundamental. Que o tribunal precisa estar sempre acompanhando esse processo. Esse processo.
André, desde 1959, na verdade nesse ano, aconteceu uma revolta dos passageiros em função da qualidade do serviço prestado pelas barcas, né? Que deixou inclusive pessoas mortas, centenas de pessoas feridas. A estação das barcas foi destruída em Niterói e até imóveis, né, dos proprietários da empresa que administrava esse serviço também foram atacados. De lá para cá, o que aconteceu? Como é que se deu essa administração do serviço do transporte aquaviário? Veja bem, deixa eu só antecipar um pouco a revolta das barcas, que foi em 1959, porque o transporte aquaviário de passageiro começou a ser realizado no Brasil em 1835 por uma única companhia em sistema de monopólio, vamos dizer, porque existia apenas uma companhia que realizava esse transporte. Eram 3 embarcações que faziam a travessia de Niterói para Sá-15, né, com um intervalo de horário de 1 hora por dia, com mais ou menos 250 passageiros por transporte. Então, é um serviço que existe para a população da região metropolitana do Rio desde 1835. Outra companhia surgiu logo depois e começou a prestar essa atividade também em competição com essa companhia que era a Sociedade de Navegação de Niterói, tá? SNN, que se chamava. Elas se fundiram depois de um tempo, em 1865 elas começaram a prestar essa atividade novamente de forma monopolizada. Então o que a gente percebe é que até 1945, até 1959, existia uma interface entre momentos em que esse serviço era prestado por uma única empresa e outros momentos de competição. Em 59, com a revolta das barcas, né, que você falou, realmente 6 pessoas vieram a falecer, né, e 118 pessoas ficaram feridas nesse incidente. Esse incidente ocorreu por conta de uma insatisfação dos marinheiros à época, que o governo tinha autorizado um aumento salarial, mas que as empresas não tinham repassado esse aumento salarial para os marinheiros, e depois, né, uma condição de insalubridade que existia para a prestação daquela determinada atividade, também ocasionou uma movimentação através do sindicato de uma greve. No dia seguinte da greve, os fuzileiros navais foram convocados para tentar resguardar os bens e evitar mais prejuízos. Só que a população estava muito satisfeita com a prestação de serviço que ocorria na época, como ocorre hoje em dia, por exemplo, né? Então essa insatisfação já é histórica, né? A gente percebe que é uma insatisfação que já tem longa data. Daí o Estado resolveu tomar algumas medidas para tentar resolver a insatisfação popular. E uma das medidas foi a estatização do serviço. Na verdade, é o que a gente chama de publicício do serviço. Publicizou aquela determinada atividade que era antes permitida pelo Estado, mas era de uma atividade econômica em sentido estrito, não era um serviço público. De 1959 em diante, a atividade se tornou um serviço público. A partir desse momento, né, o Estado começou a ser o titular dessa atividade econômica e ser quem tinha a incumbência de prestar essa atividade econômica, né, no caso de serviço público. E, eventualmente, ele acabou delegando isso para a iniciativa privada através de uma concessão de serviço público. O nosso atual contrato se iniciou em 1998, quando o Estado se viu incapaz de prestar diretamente essa atividade econômica e delegou para a iniciativa privada essa atividade econômica, mas continua sendo um serviço público. Guilherme, o André chegou a comentar anteriormente que existe a viabilidade até já mapeada através de estudos, de levar o transporte aquaviário para outras linhas, para outras cidades. No Brasil como um todo, esse transporte ainda é muito pouco explorado. Como é que você vê essa possibilidade aqui no Rio de Janeiro? O que isso poderia trazer de benefícios para a população através até da redução, né, do número de carros nas ruas? Sim, eu acho muito pertinente o comentário feito pelo André, no sentido que pese o nosso trabalho ter se focado estritamente em termos jurídicos, há um estudo da Firjan que determina que haveria a possibilidade de expansão de 14 linhas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com o advento dessas linhas, isso poderia significar um transporte em média de 270 mil pessoas dias aqui no Rio, né? Então, essa diminuição, esse aumento expressivo de passageiros no transporte aquaviário, obviamente, tem impacto significativo no trânsito, na redução de veículos na rua, em trazer, de fato, a mobilidade urbana, né, que precisa ser incentivada, precisa ser implementada no município do Rio de Janeiro, bem como na região metropolitana.
Mas para que isso ocorra também é importante que haja um diálogo da região metropolitana e que o Estatuto da Metrópole seja efetivamente implementado, né? Então, para concluir, eu acho que o Rio de Janeiro, de fato, tem um enorme potencial, esse potencial ainda não é muito explorado, a gente tem uma timidez muito grande em relação ao transporte aquaviário de passageiros, que a gente precisa explorar esse ativo da água como extensão do território e como forma de implementar a mobilidade urbana, que é um direito fundamental do cidadão e da sociedade fluminense. É porque a gente sabe que existe uma priorização do transporte, especialmente rodoviário, né, aqui no estado, e isso acaba gerando até prejuízos financeiros mesmo para o estado, com esse deslocamento lento demais da população, né? Especialmente, como você falou, dos outros municípios da região metropolitana, porque a grande massa precisa chegar, né, na capital e esse deslocamento é muito complicado. Sim, né? Você está coberta de razão. De fato, foram escolhas políticas, né, de se privilegiar o transporte rodoviário, principalmente na década de 50, na década de 60. O carro ainda sempre foi visto como um símbolo de status, né? Mas há uma tendência mundial nas grandes cidades de se privilegiar o serviço público, de se privilegiar o transporte público. E o transporte de massa. O transporte de massa. E eu acho que o Rio de Janeiro, bem como outras cidades do Brasil, tem uma rede hidrográfica, tem uma rede de transporte que tem potencial de crescimento. Então, isso é fundamental para que haja esse desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro, bem como na região metropolitana. André, você teria algum exemplo para dar para a gente de alguma cidade, alguma linha nova dessa que poderia ser criada? A linha da Praça 15 São Gonçalo, por exemplo. Tá? Uma cidade exemplo é a cidade de Istambul, tá? Na Turquia. É uma cidade que tem inúmeras embarcações que trafegam dentro da região, né? E que todas com uma autorização estatal para isso. No Brasil, no caso do Rio de Janeiro, a nossa legislação, a lei estadual, estabelece duas possibilidades de linha, uma linha social e uma linha seletiva. A diferença básica entre a linha social e a linha seletiva é que a linha social é uma linha de transporte de massa em que você teria, né, um serviço universal, um serviço que todos teriam direito à utilização. Já a linha seletiva é uma linha que tem características distintas daquela da linha social, com algum grau de distinção. O problema é que o nosso contrato de concessão é quem estabeleceu a diferença entre uma linha e outra. Velocidade de embarcação, se existência de ar-condicionado ou não existência de ar-condicionado, né? E isso acabou tirando por parte da Agência Reguladora de Transporte, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, a possibilidade de regulamentar, né, de acordo com a etapa histórica que você vivencie, aquela determinada característica como linha social, linha seletiva. Então, a alternativa jurídica que existe, por exemplo, já que a legislação estabelece a possibilidade de linha seletiva, é configurar, conforme a gente o fez no livro, que essa linha seria um serviço público privativo prestado em regime privado. O que isso significa? Significa que ela é um serviço público, mas tem características de atividade econômica em sentido estrito. Ela não cobra tarifa, ela tem um preço. Ela não tem a característica de cortesia e universalidade. Ela tem outras características da atividade econômica em sentido estrito. Então, a forma de se habilitar um particular de exercer essa atividade seria através de uma autorização vinculada, que era o que a Transtour detinha uma autorização vinculada, só que essa autorização, na verdade, tinha uma série de discussões com relação à precariedade ou não dessa autorização na época. Tá, eu vou só te interromper um minutinho, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente retoma essa discussão no próximo bloco, tá bem? Obrigado. É só um minutinho, a gente volta já já.